Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais um domingo de adoração e celebração aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Felizes, contentes estamos, com o coração cheio de gratidão, de alegria. Vamos exaltar o Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Senhor, a quem esperamos contemplar face a face e assim estarmos para sempre com Ele. Nós aqui na Remanescente Cristã Filadélfia exaltamos e engrandecemos a pessoa dele. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso resgatador. Ele pagou o preço de expiação, de cobertura pelos nossos pecados. Grande é a nossa gratidão. Louvamos a Ele, sim. Louvamos ao Deus Altíssimo. Louvamos também o Santo Espírito, porque Ele é quem nos capacita. Ele quem nos revigora. Numa manhã fria como essa que estamos passando aqui em São Paulo, acredito que fez os termômetros atingiram aí uns 6 graus na madrugada, a sensação de frio está sendo muito grande. Já sinto aqui a presença do Espírito Santo nos aquecendo. Nunca nos esqueçamos do que o Espírito Santo realmente fez pelo seu povo, né? Imagine que aquela grande coluna de fogo que pelas manhãs se tornava na grande nuvem, ela tinha algumas finalidades. E a finalidade era todas as manhãs, como nuvem, derramar, despejar como chuva, floquinhos do chamado maná para alimentar o povo com o maná, que tipificava o pão da vida, o Senhor Jesus, e também representava a noite para aquecer o povo no deserto, no frio do deserto, de dia um sol escaldante, de noite uma sensação de frio muito intensa. Aquela coluna de fogo, além de iluminar, também aquecia o povo de Deus. E eu tenho certeza que esta coluna de fogo está aqui, aquecendo as nossas vidas. Já esqueci o frio. Quando a gente começa a trabalhar na obra, os nossos sentidos são tomados pelo Espírito Santo e Ele nos aquece. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, versos 7 em diante. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Confiança de que o Senhor nos livrará, confiança de que o Senhor estará provendo tudo aquilo que é de necessidade para as nossas vidas. Nós temos que crer na palavra de Deus. Assim como ele disse aos seus discípulos, e a princípio os discípulos não compreenderam que primeiramente haveria necessidade do Filho do Homem expiar, pagar o preço dos pecados da humanidade e posteriormente ressurgir, ser ressuscitado e levantar ao terceiro dia. Bem, assim somos nós. Não podemos em hipótese alguma duvidar do que o Senhor Jesus Cristo falou. A palavra falada e a palavra escrita, registrada pelos apóstolos dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, devem estar gravadas em nosso coração, para no momento oportuno das decisões, no momento oportuno, muitas vezes inoportuno, às vezes inesperado, nós sabermos como agir. Então, se analisarmos na palavra de Deus, nós vemos exortações, edificações, orientações
que são essenciais, de diversas formas, com diversos personagens, nós vemos a orientação de Deus ao seu povo. E algo muito importante, numa época como nós vemos nos dias de hoje, a apostasia por parte da igreja. E vemos o mundanismo crescer a tal ponto onde a adoração a Satã se torna até pública, fazem manifestações no meio da rua, dizendo que são adoradores de Satã, jovens transformam os seus rostos por meio de tatuagens, dizendo que querem parecer Satã, adoram a Satã até mesmo com seu próprio rosto, com seu próprio corpo, observando a todos esses sinais, esses poucos sinais, que existem muitos outros sinais. Nós temos que estar atentos acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. Algo muito importante, como eu enfatizei, é guardar a palavra no nosso coração para estarmos nos orientando na forma como proceder. E algo que eu vejo nos dias de hoje é que o derramamento do Espírito Santo está sendo intenso, principalmente em regiões onde as pessoas estão clamando pelo verdadeiro alimento. Alguns missionários estão impossibilitados de entrar na janela 1040 diante daquelas terríveis ditaduras islâmicas. E o próprio Senhor Jesus Cristo e o manifestar também de anjos tem ali montado remanescentes, tem congregado remanescentes de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Existem igrejas na clandestinidade. Por um outro lado, aqui no mundo ocidental cristão, um mundo que foi colonizado por pseudo-cristãos, vemos que as pessoas estão enfadadas como o povo do maná. Estão tão familiarizados com a vida de cristã que acabaram, de certa forma, permitindo em suas vidas, em seus caráteres, um inserimento de práticas mundanas, de costumes pagãos, de estratégias que muitas vezes não são legítimas, e vemos até, de certa forma, a igreja descaracterizada, desconfigurada. Quando colocamos em contraste a igreja primitiva com a igreja pós-moderna, nós vamos ficar um tanto que assustados. Vemos que existe de tudo hoje, cada um faz o que quer do seu corpo, né? Eu não estou aqui para julgar, mas estou aqui para orientar, né? Segundo a palavra de Deus, que deve ser vista como um todo. Existem pastor tatuador, né? Existe pastor que prega com calça de mulher apertadinha, essas calças leg, né? Tem pastor de calça leg que faz questão de exibir o seu físico musculoso, né? Na hora da pregação, e não é brincadeira não, e fala muito de unção, fala muito de presença do Espírito, faz expressões lá que está sendo tomado pelo Espírito Santo para fazer certas atitudes. Nós temos que estar atentos, saber discernir o caminho por onde estamos indo. É óbvio que se você me apontar o dedo e dizer, pastor, mas você tem que entender que nós estamos numa época da pós-modernidade. A pós-modernidade é tecnologia, é instantaneidade, é simultaneidade. São tecnologias trazendo soluções, sim, eu acredito. Nós estamos usando aqui a tecnologia para estarmos difundindo o Evangelho para todo mundo aí na plataforma do YouTube. Mas algo que nós temos que observar são se práticas mundanas condenadas na palavra de Deus estão sendo vivenciadas pelo povo de Deus. Você pode usar as tecnologias, mas não use as tecnologias para fazer glamour, para fazer show de vaidade, show de desfile de moda, exuberância, ostentação do corpo moldado, do corpo lapidado em academia, o bronzeamento artificial, o show de vaidades, porque Deus não está nisso. Púlpito é o local da pregação da palavra de Deus, e não show do Evangelho. E é terrível, algumas igrejas, em busca da massificação e de fazer enormes receitas financeiras, elas vão olhando para as outras empresas, para as outras igrejas que estão crescendo financeiramente e começam a procurar, começam a copiar essas práticas. Isso na administração é chamado de benchmarking, ou seja, copiar as melhores práticas para, de certa forma, poder concorrer pau a pau com a concorrência, disputar pau a pau com a concorrência. Então,
nós temos que estar atentos a tudo isso, a essas transformações. Irmãos, o negócio não é brincadeira. A Remanescente Cristã Filadélfia, ela tem símbolos baseados na palavra de Deus. A Igreja Remanescente Cristã Filadélfia, ela tem cores que elas representam uma simbologia com o caráter de Deus. Deus jamais poderá ser expressado, igualado a uma imagem, uma escultura. Por isso que lá em Êxodo, você pode começar lá no livro de Gênesis, Deus mostra que Ele criou os luminares. Ele criou as estrelas, Ele criou o sol, Ele criou a lua. Ele fez questão de enfatizar que esses elementos foram criados, são fruto da ordem e do poder de Deus de trazer à existência a matéria e formar o sol. Por que Deus fez isso? Para que o sol jamais fosse adorado. O sol, quando o homem olhasse para o sol, agradecesse a um Deus que transcende ao poder do sol na sua iluminação, naquilo que ele produz, a vitamina D para o nosso corpo. E assim sucessivamente, utilizar a lua como um calendário lunar para o plantio e agradecer ao Deus Altíssimo, não a deusa Naná, a deusa Lua. Então nós vemos que a criação não pode, em hipótese alguma, ser adorada, nem imagem alguma. Mas o que o diabo faz? O diabo desconfigura tudo isso. Ele tenta se aproximar de Deus por forma da adoração ao sol. Veja os povos asteca, maia, inca, egípcio. O Messias egípcio é chamado de Atom, Ra, o Deus cabeça de águia, o querubim caído com cabeça de águia, o Deus Sol, o Deus Atom, o Deus Shamash. Ao longo da história nós vemos as pessoas cultuando esses ídolos. E a palavra de Deus é bem clara. Ídolos são demônios. Ídolos são demônios. Então entenda que a palavra de Deus nos exorta a não copiarmos práticas mundanas. Então imaginem que hoje em dia se criam marcas que ostentam valor agregado nos produtos, e às vezes tudo isso entra como um sonho de consumo dentro da igreja, de uma forma assim assustadora, que as pessoas vão para a igreja para poder ostentar aquele produto, aquele bem material, em detrimento do verdadeiro Deus que deu a inteligência aos homens para fazer as coisas, produzir as coisas que precisamos. Não se pode servir a dois senhores. Ou se serve o Deus Altíssimo, ou se serve a Mamon. Na sua mente existe uma balança. E essa balança ela vai pender para o lado que você mais colocar peso. Diante de dois deuses que estão sendo pesados, um é criatura e o outro é criador. Nós temos que imaginar isso. Não existe Deus em pé de igualdade ao Deus Altíssimo. Não existe Deus em pé de igualdade ao Senhor Jesus Cristo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas o que o mundo faz? O que o mundanismo faz? O mundanismo cria o super-homem. O mundanismo cria o Batman. O mundanismo cria lá o Lanterna Verde. Cria uma série de personagens para que na cabeça dos jovens a balança penda mais para a Mulher Maravilha, para o super-homem, do que para o Deus Altíssimo. É hora de refletirmos isso. Às vezes o automóvel, às vezes a idolatria do sexo, da imoralidade, do dinheiro, da ostentação que o dinheiro pode proporcionar. As pessoas vão colocando isso na balança e Deus vai, o Senhor Deus Altíssimo, o Criador, vai ficando em segundo plano. Então, como eu disse, as cores, existe toda uma simbologia. O branco que vocês podem ver, ele representa a pureza, a santidade de Deus. O círculo dourado significa a realeza de Deus, a realeza eterna de Deus, porque Deus é Rei, Supremo, Soberano de eternidade a eternidade. Seu caráter perfeito não tem sombra de variação, Tiago assim nos diz. Nós temos um símbolo também de uma Bíblia em chamas que representa a palavra inspirada pelo Espírito que perscruta tudo que há na mente de Deus, e ele se manifestou por fogo. Vemos que o Espírito inspirou homens a escreverem a palavra de Deus. Temos por símbolo a cruz vermelha que representa o sangue do Senhor Jesus Cristo, como símbolo que nos traz a mente de que temos que olhar para
com a fé para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo como única forma de salvação. Temos o símbolo da pomba, que representa o mesmo Espírito de Javé, do Deus Altíssimo, que capacitou o Senhor Jesus Cristo a cumprir Isaías 61. O Espírito do Senhor Javé está sobre mim. E esse mesmo Espírito do Senhor Javé foi derramado sobre a vida dos cristãos em Atos capítulo 2, na celebração do Pentecostes. Então existem símbolos que vão fazer com que todas as vezes que entrarmos aqui na Remanescente, pelas cores e pelos símbolos, nós vamos nos lembrar da obra de Deus. Aqui não existe nenhuma idolatria de imagem, não existe idolatria de símbolos, mas esses símbolos trazem alusão ao que o Deus Altíssimo fez por amor de cada um de nós. Então, muito cuidado nos dias de hoje. A idolatria, a ostentação e a vaidade que é inerente a essas qualidades terríveis, a esses atributos terríveis, não façam parte do caráter da remanescente cristã Filadélfia, da Igreja de Cristo. Você não pode deixar se contaminar por nenhuma destes símbolos, desta ostentação, deste materialismo, que muitas vezes está inserido na mente das pessoas. E é tão terrível, as pessoas hoje vão à igreja e as igrejas estão lotadas porque é fomentado na mente das pessoas uma ambição com relação a estes símbolos, a estes bens materiais, a esta riqueza. A Bíblia é bem clara e desmonta tudo isso. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Colossenses capítulo 3, também o apóstolo Paulo fala de buscarmos com muito empenho e dedicação as coisas de cima, que são incorruptíveis, imperecíveis, e que jamais perderão o verdadeiro valor agregado, em detrimento das coisas dessa terra que perecerão. Torno mais uma vez a dizer que o dia terrível do Senhor vem. E quem poderá estar em pé? Quem poderá sobreviver? Tudo que foi conquistado ficará aqui. De sorte que tudo aquilo que temos, possuímos, de nada poderemos levar. Somente aquilo que verdadeiramente somos, somente aquilo que verdadeiramente fizemos em prol do Senhor Jesus Cristo e pela sua obra, ou fizemos para o nosso egoísmo, ou até mesmo para serviço do diabo. Adoremos. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, nós te adoramos, nós te engrandecemos, glorificamos o teu nome, pois tu és Senhor para sempre. Não há sombra de variação no teu caráter, pois tu és perfeito de eternidade a eternidade. Teu sacrifício é o único caminho, a tua palavra nos santifica, a tua palavra nos orienta, nos edifica e constrói, Pai Santo, o teu propósito em nós. Nós viemos este mundo para te glorificar com nossas obras. Ó Senhor Jesus Cristo, nos livra do mal. Começa uma grande obra revolucionária em nossa mente. Vai expurgando todo o mal, as ambições do mal, as intenções do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vivifica-nos, aquece-nos nesta manhã, meu Deus, porque tu és poderoso. Guarde a nossa vida do mal. Refreia, Pai Santo, a vida daquele que te clama nessa manhã na prática do mal. Em nome do Senhor Jesus, nos santifica, Pai. Nos livra do mal. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo fogo do Espírito Santo, que os inimigos da remanescente cristã de Filadélfia sejam afugentados agora pelo fogo do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Pai, o Filho e o Santo Espírito. Amém. Que Deus abençoe grandemente a tua vida nesta manhã de domingo. Celebre, adore, exalte, engrandeça ao Senhor Jesus Cristo. Ele é digno de louvor e adoração. Entregue todo o teu ser nesta manhã ao Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida.